Assim como nós não sabíamos trabalhar, então, com mobilização social para adultos, e aprendemos, né? Então, nós fomos aprender também como trabalhar com jovens. Além do Bernardo Toro, que era mobilizador e educador também, Edgar Morin, o Humberto Maturana, enfim, tinha vários autores, né, que nos davam a coisa conceitual, e depois com aqueles professores, assim como a Grazi, a Cláudia ainda não estava nessa época, né, mas se tu estivesse, certamente tu já teria entrado direta, mas a Cláudia, o professor Carlos Barcelos, a Ida Steckes também, e alguns outros, né, que vieram trabalhar conosco, bem dentro da filosofia de projeto piloto. Vamos aprender juntos. Então, como tudo lá no início da Parceiros, a gente aprendemos a fazer mobilização social entre o erro e o erro e o acerto, né? Então, foi assim se aprendeu a trabalhar com os jovens, né? Era muito emocionante, que se chamava PVE, Programa de Voluntariado na Escola. E aí se tornou tão vultoso que a gerente desse projeto, ela ia nas escolas, escola por escola, fazendo uma apresentação. Ela chegava no final do dia, lá na Parceiros, sem voz, né? Isso depois de 3 anos ou 2 anos do PVE. Chegava sem voz, porque a procura era muito grande, muito grande. E as escolas, então, querendo atender os quesitos da LDB, e o programa da Parceiros era na veia, né? O atendimento. Então, eu disse, bem, vamos ter que refazer o processo do PVE, né? Porque o one by one não dá mais, né? Então, a gente vai ter que fazer tribos, né? Tanto os professores mobilizando outros professores, escolas mobilizando outras escolas, jovens mobilizando outros jovens, e assim foi feito, né? Então, aí também a metodologia foi super ampliada, super aprofundada, e então aí trocamos o nome, né? Em vez de PVE, Programa de Voluntariado na Escola, passou a chamar as tribos nas trilhas da cidadania, que depois, mais tarde, essa ação passou a fazer parte do programa Valores na Educação, que o programa Valores da Educação é bem mais ampliado, né? Então, assim, essa trajetória eu sempre acho muito... bem como vocês mesmos, educadoras trouxeram, né? De fazer essa criança, esse jovem, vivenciar, porque nunca mais ele vai esquecer, né? A gente até fez umas pesquisas, por isso que eu lancei para vocês, de se a gente nasce solidário ou aprende a ser solidário, né? Então, como na vida, nós não temos unanimidade, né, nesse planeta, né? Então, alguns jovens nos responderam que não faziam e que nunca fariam, né? E outros jovens disseram, nunca fiz, mas quero fazer. E outros jovens já saíram fazendo, né? Então, isso para nós foi magnífica, essa resposta, nós pudermos olhar com que material humano nós estaríamos trabalhando e à disposição, e aqueles que disseram que nunca fariam não significavam que lá adiante eles não seriam contaminados, né? Nós tivemos até uma campanha anual que era desse contágio, todos saem beneficiados, né? Porque realmente dentro de uma sala de aula um jovem contamina para o outro, né, as coisas boas e entre parênteses as não boas também, né? Isso é próprio nós, seres humanos. Mas então eu acho que depois as crianças também entraram desde a educação infantil. Então o que eu acho magnífico é que assim não foi concebido um projeto pronto, né? Olha, vai ser assim, metas assim, processos assim, avaliações assim. Não, gente, é isso que eu acho mais magnífico quando a gente trabalha com o ser humano, né? E aí, outra coisa que eu percebo é que a Parceiros foi uma startup, porque ela tinha uma ideia e lançou aquela ideia. E no decorrer, ela foi se fazendo
aquela ideia foi se mostrando como ela queria ser tratada e foi mostrando também o valor que ela teria, né? E o valor é de quem faz, é de quem está como os professores participando, das escolas que estão participando, dos pais que estão participando, da própria Parceiros Voluntários, que foi a animadora da rede, mas principalmente o benefício é de todos na comunidade. Hoje, no presente, no futuro imediato, quando esse jovem estiver entrando numa universidade, e um pouquinho médio prazo, quando ele estiver no mercado, certamente ele tem esses valores, como a Grazi falou. Uma aprendizagem significativa, né? Porque daí é para a vida toda, né, Marilena? Porque ele vai levar, né? Ele vai levar para a sua empresa, ele vai levar para a sua família, ele vai levar para os seus filhos, ele vai levar para os seus amigos, quer dizer, ele é um ser humano integral, assim como a LDB quer, né? O programa Valores na Educação e Ação Tribos oferece isso, né? Então, eu penso, Maria Helena, e eu concordo contigo que as coisas foram se moldando assim, né? Né? Conforme elas foram acontecendo, né? Mas eu penso que fundamentalmente o ganho disso tudo é porque o cerne dessa metodologia ela coloca o jovem como protagonista das ações. Exato. Tá? Enfim, eu estou completando 31 anos, né, agora, de trabalho. De idade. De idade, isso. Tá bom. E esses 31 anos de idade na educação me colocam assim com uma certeza, né? Toda vez que tu coloca o jovem comprometido no processo, do início ao fim do processo, e por isso que eu disse para a Cláudia, né, quando a Cláudia começa com o NUS, né, junto com outros professores, e hoje os projetos ambientais, o núcleo de sustentabilidade é a identidade da instituição, né, desde a educação ambiental, na educação infantil, até né, o ensino superior, é transversal, né? Mas ele só tem sucesso por isso, né? Pelas reuniões periódicas, porque não é um núcleo formado apenas por professores ou pelas reuniões com a mantenedora, com a direção para tomar as deliberações, né? A Cláudia faz todo esse cuidado de que os jovens participam de todo o processo, né? O núcleo é formado basicamente por ele, as reuniões de avaliação, a metodologia do o que vamos fazer, como vamos fazer. Tá? E tribos é isso, né? Todo planejamento, todo plano de ação de um projeto social de voluntariado é isso. E por isso que ele engaja e que ele multiplica. Eu queria pegar um gancho quando a Maria Helena falou na pesquisa que muitos jovens, né, colocaram: eu nunca faria projetos de voluntariado. Tá? E daí eu ia dizer que a Cláudia pode comprovar isso que eu vou dizer, né? Que a gente faz a reunião de sensibilização e daí muitos alunos, então, não se sensibilizam, não vão, tá? E vendo o resultado das primeiras ações dos seus colegas que vai fazer com que muitos daqueles que disseram que não, e que não, isso eu não quero, não me motiva, é que vai fazer com que ele se engaje
e que daqui a pouco está lá na frente, né? E, então, muitas vezes o multiplicador não é a Cláudia, não é a Grazi, não é a Maria Helena, não é a Débora, né? Mas é o colega que está lá na frente de... Exato. A questão da mão na massa, né? O que eu penso, assim, que a gente faz no núcleo e também dentro dos parceiros foi a proposta das tribos, da nossa tribo lá de São Judas, que se fizesse. Que nunca fosse uma coisa vinda de cima, né? No momento que tu faz uma construção de iguais, claro que eu sou adulta da relação, professor Davi, Marilene, que começaram junto, nós estamos ali para poder fazer essa mediação. Mas os alunos, eles sabem disso, a importância que eles têm, porque se eles não quiserem, as coisas não acontecem, né? E ao mesmo tempo, é importante que eles também vivenciem que nem tudo aquilo que a gente quer, a gente consegue fazer. Que faz parte da resiliência, né, Grazi? Que foi o quarto DNCC que tu falou. Às vezes, e a gente lá funciona assim, nós temos as nossas reuniões todas as semanas com os alunos, né? Esse ano, a pandemia me tirou um gostinho, eu vou contar para vocês o porquê. O projeto de educação ambiental, ele começou lá na educação infantil em 2013. E esse ano, esses alunos desde 2013, então vem 14, 15, 16 com aulas toda semana de educação para a sustentabilidade, que é uma educação para a cidadania, né? Eu sou prof deles já desde 2013, 2014 e esse ano começa o núcleo de sustentabilidade, 6º ano, esses alunos que estavam lá de pequenininhos, junto ali. Gente, era a coisa mais linda de ver, nós só tivemos 2 reuniões. As ideias que surgiram deles, assim, ó, era maravilhoso. Vamos fazer uma cesta de produtos sustentáveis para que as pessoas possam estar entendendo como é importante usar um canudo plástico, como é importante, ou não usar um canudo plástico, de metal, tudo partindo deles. E acho que é isso que é importante que as tribos trazem também na construção do valor. Não adianta eu ter um conhecimento para mim e eu não fazer nada para esse conhecimento desenvolver o entorno. Eu participei de a entrega, e aí foi presencial, porque era para os pais, e com todos os protocolos de segurança, né? Mas eu entreguei o certificado para os pais que participaram das ações também voluntárias junto com seus filhos. Ai, que amor! Foi muito bonito. Ali era do ensino médio, né? Tinha poucos, assim, já dos últimos anos do ensino básico, né? Mas era ali do ensino médio. E foi muito bonito as palavras dos pais, né? A atitude dos filhos despertou neles uma vontade de participar junto e terem mais essa ação em comum, né? Entre pais e filhos, né? É muito grato aos filhos porque os filhos os despertaram para o voluntariado, né? Gratos à escola, porque, claro, a escola tem o programa, né? Então, é um círculo virtuoso, né? Quando meu marido que sempre me dizia assim, se alguém passou 50 metros de ti, está perdido, né? Porque a gente sempre convence, né? As pessoas para o bem, né? É fácil da gente convencer, né? Então, mas esses alunos convenceram. Coisa boa, né? Convencer para o bem. Boa. Convencer para o bem, né? Agora, Grazi, passar 50 metros por ti, né? Grazi, tu lembra que a Escola São Judas Tadeu foi a primeira unidade, né? Dentro da Parceiros Voluntários, a primeira unidade da linha de educação, né? Sim, sim. A unidade. Primeira unidade, parceiros voluntários. O que te despertou tu teres essa unidade lá? A gente poder ampliar, né, a questão do voluntariado, porque o São Judas ele tem uma característica muito especial, né, Maria Helena? Nós somos colégio de educação básica, né, ali da educação infantil ao ensino médio, mas nós somos também faculdade, né, ensino superior. E quando nós nos tornamos uma unidade em 2003. Desde 2003. Exato.
E na época, o nosso grande desejo é que a gente pudesse ampliar e multiplicar as ações de voluntariado também para o ensino superior, né? E para a comunidade. E foi um agente multiplicador a gente se transformar, né, numa unidade. A gente conseguiu ampliar, né, isso para as famílias, né, para professores. Então foi um movimento muito bacana assim de leque, né, de abertura, e não só assim de transformação, mas de valores, né, do voluntariado, da gente conseguir ampliar para o site, né, as nossas ações, e de unificar também, né? Ainda hoje a gente bate muito nessa questão de ter unificada todas as ações de responsabilidade, hoje não só sociais, né, mas socioambientais da instituição, né? Tudo isso são unificadas nessa unidade, né, que hoje está a cargo da professora Maria Buena e da professora Cláudia. E também, né, da gente poder mostrar e para a comunidade da Zona Norte eles poderem conhecer um pouco mais das organizações sociais da Zona Norte. Acho que isso que a Cláudia fala também é importante, né? Essa localização geográfica é importante também, né? Para a pessoa quer fazer o voluntariado e as suas ações perto, né? A proximidade da onde a pessoa está morando, e não só da onde a pessoa está morando, né? Ela quer ver o resultado das suas ações beneficiar a sua comunidade. Eu acho que isso também é um outro dado. Então, quando a gente conversa, por exemplo, sobre a Clínica Esperança, né, e mostra e dá depoimento sobre seriedade de que a gente conhece, de que a gente vai fazer voluntariado, quando a gente dá esses depoimentos também para a comunidade, é uma espécie de certificação, né? Daí a pessoa também se sente mais segura de... Ao assistir, né, essa nossa palestra aqui, pode pensar que isso só dá para fazer em escolas particulares, né? E não, né? Tanto na escola particular quanto na escola pública, né? E eu tenho vários exemplos lá de cidades até do interior, né? Que tinha escolas da periferia que não tinham acesso, digamos assim, ao centro, né? Aonde estavam as demais escolas, né? Tanto públicas, mas também particulares. E essas escolas eram muito afastadas de comunidades, né, mais afastadas e mais pobres, coisas assim. Então, eles não se sentiam, e como o menino mesmo disse, né, nós não nos sentimos com direito de circular na cidade, por causa da situação de vulnerabilidade que eles tinham, né? E ao participar de tribos, todas as escolas se auto-incluem, né? Porque as escolas são as escolas daquele município, né? E depois, na segunda instância, daquela região, né? Mas quando tu participa da ação, as tribos nas trilhas de cidadania, ou o programa Valores na Educação, enfim, tu te sente, tu és incluído pelos demais, porque ali não está se vendo a qualidade ou o perfil da escola ou da comunidade que aqueles alunos estão inseridos. Ali se vê jovens e agora crianças também, né? Então, não importa o endereço, não importa o CEP, não importa. Tu és um jovem, tu és um estudante como eu. Então, nós estamos dentro da mesma tribo. E com algumas questões universais da juventude, né? Exato, exato. Então, assim, essa ação, ela é inclusiva, né? Muito inclusiva.
E um outro caso, e isso está tudo documentado lá na Parceiros mesmo, né, isso que eu estou contando. E um outro caso foi um menino dentro da própria escola que ele se auto-excluía, né? A professora dessa escola, que também é uma cidade do interior aqui, a professora convidava muito ele para participar de tribos. E ele dizia, eu não vou participar dessa bobageira, né? Porque eu preciso tanto quanto outros que eu vou ajudar, então que ajudem a mim, né? E ele ficava sentado, tinha uma mureta, ele ficava sentado, acho que a Débora lembra desse episódio, né, Débora, lá dentro da Parceiros. Ele ficava sentado numa mureta, olhando só o ambiente, né? E ele devia ter o quê? Uns 15 anos, eu acho, 16 anos, ele ficava sentado ali na mureta e não se envolvia. Até que um belo dia, ele não sentou na mureta, ficou encostado na mureta. E a professora ficava só observando, convidando sempre ele, mas ficava observando, né? E aí, um belo dia, ele só se encostou na mureta, não sentou. Numa outra ocasião, ele já ficou a 3 passos da mureta. E um belo dia, ele veio participar de uma ação, né? A partir dali, gente, deu assim o clique nele, né? Rompeu alguma barreira dentro dele, ele se sentiu incluído e ao se sentir incluído, ele se auto-incluiu também. Olha, foi um dos líderes dentro da escola na mobilização de colegas. Olha que lindo. Sim, ele Então, tinha a vivência dele como exemplo. Ele tinha a vivência dele como exemplo. Exato, exato. Ele dizia, não, é claro que tinha todo um ambiente que eu chamava para aquilo, né? Uma professora muito calma, sabendo dar o tempo dele, respeitando o tempo, respeitando a situação dele, né? Tudo bem. Mas o importante é que ele rompeu, né, com ele, porque ele se sentiu feliz participando, né? E se tornou um dos líderes mobilizadores dentro da escola, mas ele viu que tinha sentimentos diferentes, né? Que poderia ter sentimentos diferentes, sentimentos de união, sentimentos de alegria para o outro, que seria a alegria dele, né? O resultado seria a alegria dele também, né? Ele se incluiu num projeto e automaticamente incluiu o projeto de muita gente no projeto de vida dele. Ele passou a perceber o quanto não era só a ação voluntária em si, mas quanto aquilo reverberava na vida dele, na vida de todos os demais, né? Que nem uma onda do mar que vai reverberando, né? E aquilo fica para o resto da vida, né? Então ele percebeu um ganho intrínseco e um ganho extrínseco, né? De fora também, o quanto aquilo era importante para ele e para os outros, e viu a importância da ação, que ele não estava ali só fazendo uma ação na realidade, né? Ele estava participando da vida do projeto, dos seus colegas, da vida da sua escola. Então, aquilo foi marcante na transformação daquele jovem, daquela escola, e aquela escola se auto-incluindo no grupo de todas as escolas da cidade. Então, a periferia se reunindo como centro da cidade. Foi fabuloso, fabuloso. E o inverso também, né? Quantos relatos a gente tem, assim, dos alunos de escola privada vendo outras realidades, né? Diverso, quanto passam a valorizar, Exato, assim, exato. tudo aquilo. Eu agora estava te ouvindo, Maria Helena, né? Isso, e estava me lembrando das experiências, assim, da Tribo Horizontes, que chegou a ter mais de 13 escolas, né? Tempo, né? Lá das origens de tribos, São Judas, o Carlão, a Ida, e nós tínhamos, assim, eram escolas privadas e escolas públicas formando uma mesma tribo. E eu imagino que essa tenha sido uma das experiências mais ricas de voluntariado, porque, primeiro, pelo número de jovens que congregavam a Tribo Horizontes,
fazendo ações. Uma das ações assim que nós fizemos, Cláudia, Dia do Mundial do Meio Ambiente, nós resolvemos que a gente ia fazer uma grande ação de mobilização. A Débora e a Marilena devem lembrar. Nós iríamos limpar a orla do Guaíba, era só isso que a gente queria fazer. Que a Débora e eu fomos, botamos luvas, botamos... Não, nós todas. Tá? Resolvemos nós e centenas de jovens. Centenas. Nós dividimos em equipes, tinha grupos de escoteiros engajados também. Nós mobilizamos assim outras organizações da sociedade civil e nos fomos para a orla do Guaíba. E para isso tudo nós tínhamos muitas reuniões. Eram reuniões que iam assim itinerantes em diversas escolas. Cada semana uma escola sediava, né, para receber para esses jovens então organizarem as estratégias do Dia Mundial do Meio Ambiente, né, que culminava então nesse Dia Mundial do Meio Ambiente. E eu estava me lembrando disso, que foi riquíssimo, porque então escolas públicas, escolas privadas, dialogando, trocando experiências, né? Esses jovens dividindo realidades muito diferentes, né, uma das outras, e ao mesmo tempo vendo que tinham problemas, né, muitas vezes universais, que eram os problemas, né, da adolescência, né, da juventude, e com o mesmo problema para resolver, era então a sujeira, né, para limpar da orla. Né, Grazi, tem a Secretaria do Meio Ambiente também, lembra? Sim, a gente mobilizou a Secretaria. Dando todo o apoio, ensinando a colher aqueles lixos. Era para ter esse movimento todo ano, né? Como a Secretaria do Meio Ambiente tem o setor de educação ambiental, isso era para ser um movimento anual. Porque cada jovem que colocar uma luva e ir lá, que nem vocês fizeram, Grazi, esse não vai atirar nada. Eu tenho certeza. Esse não atira. Não atira. E a gente vê que esse calor está agindo. Lembra quando tem a corrida aqui? Eu moro bem pertinho aqui do Instituto do Câncer Infantil, que fazem do câncer infantil, da criança com diabetes, que fazem o parcão e faz aqui. Aí teve aquele ano, era Dia do Meio Ambiente. E a gente foi lá, estava eu, a Ida, algumas professoras e vários ex-alunos, né? Porque eles, onde tiver alguma coisa, eu estou indo, a gente se aproveita para ver. E nós tínhamos que entregar um copo plástico nos corredores. E era horrível, né? Horrível, nada a ver. Horrível, porque os alunos em pânico, que os adultos estavam... Nós juntamos tudo e as pessoas dizendo assim, acabou a corrida, não vamos deixar assim. Ninguém combinou, nós só fomos abaixando, lembra, Grazi? E fomos juntando e alguém dizia assim, não, mas o pessoal vem limpar. Bom, mas até o pessoal limpar, nós já juntamos tudo, está pronto, metade do serviço. E aí eu só vejo que isso desde aquele dia se repete, a Ida sempre faz, a gente coloca, né? Então, é isso, porque quem coloca a mão na massa para poder juntar, que nem esses jovens, nunca mais vai atirar no chão. Isso eu tenho certeza.